Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre um tema que tem muita relevância, as dores invisíveis devido à falta de afeto lá na infância. São dores, eu listei algumas dores, alguns sintomas que pode estar afetando sua vida, inclusive com a escolha, né? Você também pode estar escolhendo as coisas erradas, atraindo pessoas disfuncionais por causa dessa ausência de afeto na infância, desenvolveu uma carência afetiva e, consequentemente, você vai ficar vulnerável a esses relacionamentos disfuncionais, beleza? Bom dia a todos. Vamos tomar um café? Josefa Cardoso. Bom dia, Josefa. Você fala de onde? Qual é a sua cidade? Gente, quem for entrando, vai falando da cidade. Quero conhecer você, quero saber de onde, que lugar do país você está agora, certo? Se é a primeira vez que está falando aqui comigo, eu vou colocar também aqui o tema Eu vou colocar assim, ó, as dores que ninguém vê. Não é verdade? Ninguém vê. Aí, como a falta de afeto, como a falta de afeto destrói. Tô colocando aqui o tema, tá? Algumas bem pesado, né? Algumas áreas da sua vida. Olha isso. Olha esse tema. Tem muita gente que acaba não sabendo o porquê que as coisas estão acontecendo de determinada forma na minha vida, por que eu vivo batendo na mesma tecla e não dá certo, por que eu não dou certo com relacionamento, por que isso, por que aquilo, são tantos porquês, e no fundo existe uma raiz de sofrimento que está reprimido numa caixinha, em um reservatório de memórias infantis que está aí dentro. Na nossa mente, é uma área mais profunda da área chamada hipocampo, onde tem esse inconsciente, certo? Tem que acreditar, se não acreditar não adianta, certo? Vamos falar aqui com o pessoal que estava mandando mensagem aqui, ó. A Tamara de Timóteo, Minas Gerais, a Josefa está aí, Itacoatiara, Amazonas, olha, 1 hora a menos, que eu sei, eu tenho um paciente que mora em Manaus e sempre é 1 hora a menos. É isso? A Tamara eu já falei de Timóteo. A Aline Andrade de João Pessoa, capital da Paraíba. Olha que coisa boa. Maria de Pernambuco. Maria do Socorro também está aqui. Eliane de Socorro, interior de São Paulo. Eu conheço Socorro, eu já fui aí num lugar que faz arvorismo, rapel, trilha, raft. Não tem um negócio aí, você paga a hospedagem, né, como se fosse um hotel, e ele dá acesso a esses esportes radicais. Eu já fui, quando eu morei em São Paulo, na capital, eu estive aí em Socorro, eu conheci. A Tâmara de Moçambique. Bom dia, Tâmara. Qual horário aí agora? São quantas horas de diferença em Moçambique? Seja bem-vinda, tá? Que bom. Arlete de São Paulo. A Eliane, que bom. Campos dos Sonhos. Olha, São José dos Campos, Solange. Também conheço São José. Quando eu vou para São José, Campos do Jordão, sempre passa por ali, né? Aquela avenida principal, aquela rodovia principal. Não sei o nome dela, não. É muito nome. Mas eu já fui, quando eu vendia alguns produtos de decoração, de coisa de antiguidade, eu garimpava. Eu conheci uma pessoa aí de Campos do Jordão, de São José dos Campos, conheci a cidade, entrei na cidade. A Cristiane de Pernambuco também está por aqui. Bem-vinda, Cristiane. Como é que está Pernambuco? Qual é a cidade de Pernambuco que você está? Daniela Grande, né? Ribeirão Preto. Eu tô perto de... Não tô perto, eu tô a 200 quilômetros mais ou menos de Ribeirão Preto. Tô aqui perto de Lins, Marília, nessa região aqui, Bauru. A Cris, ela tá em Recife, na capital de Pernambuco. Gente, aproveitando que eu tô falando com vocês e tô percebendo que vocês estão interagindo. Eu gosto quando vocês interagem comigo.
Você se sente uma pessoa carente afetiva? Sente que falta alguma coisa, que tem um vazio? Ou não? Você acha que já está conseguindo ressignificar esse vazio que vem lá da infância? Liane disse que esse é o lugar que você esteve. É isso aí. Verdade, o lugar que eu tive lá, não sei o que, dos sonhos, né? Verdade, ela colocou aqui, eu não me toquei. Campos dos sonhos, é isso mesmo. A Cris falou que sinto demais. Ela também está falando ali um pouquinho sobre essa necessidade intrínseca de ter o outro. Gente, o vazio foi falado até pela própria Anitta. Eu até publiquei que ela tem tudo. Rica, poderosa, tá nos maiores holofotes do planeta, né? Vamos imaginar aí do mundo, né? Vamos imaginar assim. Acho que todos os lugares, todos os continentes sabem quem é a Anitta. A Anitta hoje virou uma artista internacional. E ela fez uma entrevista recentemente falando que tem tudo, mas tem um vazio que nada preenche. Olha, que nada preenche. Esse vazio é necessário, eu acredito muito, que está relacionado com a inteligência espiritual, certo? Se você não tiver inteligência espiritual, não adianta ir lá para Macumba não, certo? Para o Candomblé, nem adianta. Você vai raspar, você vai fazer um monte de bori. Eu já participei, eu sei o que é o Candomblé, eu fui filho de um pai de santo. Isso aqui é uma experiência que eu vivi. Hoje eu não faço mais parte, não julgo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas eu tive uma experiência. Hoje, o que é que eu entendo sobre religião? Se você não alinhar a sua espiritualidade, a sua inteligência espiritual, não adianta você ir para lugar nenhum. Seja igreja evangélica, seja católica, seja espiritismo, seja o candomblé, umbanda, quimbanda, qualquer banda que você quiser ir. Não adianta nada. Você vai vagar naquela religião, certo? Primeira coisa, você tem que cuidar, entender e saber estudar sobre inteligência espiritual. Isso aqui tem a ver com o seu pai. O pai que é sanguíneo, certo? Essa relação paternal na matéria, onde você aprende de pequenininho a idealizar essa figura masculina, seja um menino ou seja a menina, direcionado ao pai. Se você não confia no seu pai, se você não tem fé no seu pai, se seu pai foi negligente, seu pai foi alcoólatra, seu pai era isso, seu pai é aquilo, e você fala que o pai, aquele monte de adjetivo pejorativo, o que é que vai acontecer? É uma paternidade que está intrínseca e, infelizmente, você não vai conseguir se conectar com o pai celestial. Um pai superior, pode ser até uma árvore. Ai, meu Deus, é a árvore, é o sol. Qual o sentido de ter um pai sol, por exemplo? Pai não é filho, concorda? Pai cuida, pai ama, pai... Só que nem todos os pais fizeram dessa forma. Enquanto você não entender conscientemente que o ser superior está conectado direto com seu pai na terra, você nunca vai conseguir ter fé, ter esperança, acreditar nas coisas que possam acontecer, nas coisas positivas. Entende? E eu precisei passar. Olha, até fez um negocinho. Vocês viram aí, gente? Deu uma explosão aqui de sei lá, de um monte de coisa. Eu acho que é por causa do iPhone, né? Acho que faz assim o negócio. Entendeu, gente? Eu sei que o tema não é sobre isso, mas eu tô falando da Anitta. É aquele vazio. É aquele vazio. Olha, a Ana está falando que é ateia. Então, se tem um ateísmo, o que é que acontece? Não tem que ser superior. Você é o seu próprio Deus. Eu já atendi uma vez, uma certa vez, uma paciente e tal. E eu lembro que eu confrontei ela na terapia. Eu faço análise, gente. Eu dou uns confrontozinhos. Você tem que aguentar o confronto. Eu não vou alisar. Análise é análise, é Lacan, é Jung, Freud, não é humanismo, existencialismo, que é aquela coisa. Não, a gente precisa falar a verdade. É na dor de sentir a verdade que você acaba sendo curado, né? A cura vem logo após. E para isso você precisa ter humildade, que é uma virtude. Não é humildade de pobreza, não. Eu estou falando de virtude, que está relacionado ao egocentrismo, o excesso de egocentrismo. Por que não foi possível carregar atividade? Não entendi.
O excesso de egocentrismo faz com que você tenha uma baixa humildade. Então, quanto mais egocêntrico eu me torno, menos humilde eu serei para tudo e para todos na sociedade, certo? Então, a humildade é uma virtude que também está relacionada a esses vieses espirituais. Lembrando que não é sobre religião, ok? Primeiro você alinha a espiritualidade, que existe sim, é científico. A psicologia positiva, como a ciência da felicidade, estudou a espiritualidade e tem prova, tem evidência de que qualquer canalização das minhas angústias, do meu sofrimento, de uma possível esperança, fé canalizada ao ser superior, eu melhoro, minhas emoções elas começam a se tornar emoções positivas. E isso vai liberando dopamina, vai liberando a serotonina. No estudo científico provou que esse acesso ao ser superior, onde eu canalizo, aumenta a minha ocitocina e uma cadeia uma área do cérebro, onde é o hipocampo, onde tem ali o chamada núcleo accumbens. É onde libera a área da recompensa, liberou dopamina. Então, no fundo, a espiritualidade, não estou falando de religião, ó, ela acaba sendo uma influência dopaminérgica para poder liberar moléculas essenciais para a nossa vida, certo? E se você não tiver consciência disso, esse vazio vai permanecer para sempre. Aí, voltando para a Anitta, esse vazio intrínseco que ela tem, tá tudo relacionado ao que ela precisa se conhecer, porque o autoconhecimento é necessário cuidar da vida espiritual. O autoconhecimento ele não separa corpo e alma. Ele também integra o espírito. E se você não alinhar esses três pilares para a vida, eu colocaria também o intelecto, que eu acho que é muito importante também. Eu colocaria 4. A ciência da felicidade pede 4, né? Não fica ali isolado nos 3. Ela colocou também um pilar chamado intelecto, que é esse do estudar, do exercitar outros saberes, outros conhecimentos. Imagine você, sei lá, doutora em alguma coisa, mestrado e não sei das quantas, e não tem... Chega em casa, lê o livro e tal, e a vida vai começar a ficar sem graça. Fica sem graça. Então, nós somos de possibilidades. Eu posso fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que minha mente me limita, acaba limitando esses saberes, esse conhecimento, um extremismo racional. As pessoas que são extremamente racionais, elas acabam não conseguindo aceitar a ideia do outro, concordar com, ou até compreender o pensamento do outro. Por quê? Porque o Deus está aqui dentro, certo? E quando você fala de vazio, vem lá da infância. É um vazio intrínseco que na infância já era vazio. Então toda pessoa que na infância teve privação de afeto, ausência de carinho, né, do afeto do pai e da mãe, pais negligentes, não respeitar os sentimentos, as emoções dessas crianças, controlar demais, culpar, desprezar, humilhar, rejeitar, abandonar, vai gerar um vazio. Esse vazio fica nesse reservatório de experiências infantis, chamadas experiências constrangedoras. Estou falando aqui do Freud, é uma fala do Freud, o conceito dele. E isso você leva para a vida. Aí você vai preenchendo de coisas aqui, roupa, mudando o rosto, vai colocando silicone, vai fazendo tudo no externo. Porque a sua ótica está querendo mudar ali alguma coisa, só que na verdade nada disso muda a alma. Nada disso cura a alma. E a alma é autoconhecimento. Se você não for, e lembre, autoconhecimento é corpo, alma e espírito. Mais uma vez, não estou falando de religião, ok? Estou falando de espiritualidade. Canalizar ao ser superior a sua vida, a sua existência, a uma paternidade superior, certo? Voltando isso aqui, olha, hoje eu trouxe esse tema sobre as dores invisíveis. É tudo isso que eu estou falando para vocês. São dores que ninguém vê, né? Como essa falta de afeto acaba destruindo algumas áreas da sua vida. Você acaba entrando numa sociedade extremamente frágil, com uma ótica, uma perspectiva de um inconsciente onde tem armazenado informações hostis, problemas familiares, disfunção com o pai, disfunção com a mãe, atritos, discussões com seus irmãos.
E aí agora eu vou parar de falar porque meu café vai esfriar. Falei demais. Às vezes eu estou atendendo, aí o paciente fala alguma coisa, aí eu começo a falar, né? Para explicar, para orientar o paciente. Eu converso bastante nas minhas análises. Eu não fico só ouvindo assim não, tá, gente? Eu tenho que trazer o direcionamento, né? Eu tenho que falar, tenho que trazer a devolutiva, a solução. Eu costumo dizer que eu passo o dia inteiro sendo criativo, sendo resiliente, aprendendo, né, ensinando como funciona a ressignificação, ensinando amor, ensinando perdão. O dia inteiro eu passo fazendo isso, certo? Mostrando para quem não sabe, para quem quer aprender, para quem não tem conhecimento, não tem referência. É aí que funciona a terapia, né, comigo, no sentido, pode ser online ou presencial, certo? Quem já tomou cafezinho hoje? Alguém tem uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, gente? Fique à vontade, tá? Fique à vontade, eu estou aqui à disposição. Como é que vocês estão? Hoje, como é que tá o seu humor hoje? Tá um humor mais assim, mais alegrinho? Tá mais feliz? Quem já fez academia, malhou, já fez a caminhada do dia? Lembre-se que cuidar do corpo é a mesma coisa que cuidar da alma. Você não tem que ir no dentista, arrumar um dente, sei lá, fazer como é que fala aquele negócio? Um canal, né? Aí só porque doeu você foi, né? O ser humano tem uma predisposição a resolver as coisas só na hora do caos. Isso vem lá desde os nossos antepassados. Ah, não, deixa, quando derrubar ali o muro, aí eu vou lá fazer o conserto. E nós herdamos isso no nosso inconsciente coletivo. Então tudo isso vem de lá de trás. E se você não se conscientizar de que você precisa agir agora, antes mesmo de afetar alguma área da sua vida, cuidado com a procrastinação, que é um dos fatores que acaba afetando dessa ausência, né, que acaba você trazendo para a vida adulta dessa ausência de afeto, certo? Beleza? Tudo bem por aí? Foram muito boas para mim. Hoje não estou muito bem. Lembrei de coisas que não foram muito boas para mim. Ana, olhe, entrei na lave. Como é? Não entendi. Minha medicação me deixa lento pela manhã. Gosto de estudar. A Ana tá falando. Ana, escritora. Ana, já faz terapia, né? Que bom, que bom. Você falou que é até, então tenta... É mais complicado. Eu tenho pacientes que são ateus e não é fácil. Olhando assim para o autoconhecimento não é fácil. Não quero te limitar, mas não a não ser que você encontre um propósito, um sentido em uma outra coisa, né? Para poder alinhar isso daí, certo? Deixa eu ler aqui as outras. Tem perguntas interessantes. Ó. A Ana falou sobre que lembrou das coisas que não foram muito boas para mim. Ana, a gente precisa aprender. É assim, ó. Isso aí é um pensamento intrusivo, um pensamento negativo que te leva lá para onde você ainda não resolveu. Você precisa perdoar isso daí, certo? Às vezes a gente acha que nós somos culpados por alguma coisa. Eu já falei aqui em outras lives, você não tem culpa de nada. O problema é o seu trauma. Ele que faz você tomar decisões ou se precipitar ou atrair situações ou relacionamentos difíceis. Então você não tem culpa. Se é para culpar alguém, culpe o seu trauma. Só que a gente não pode olhar para o trauma como um inimigo, porque ele integra a sua vida. Então ele precisa estar do seu lado, porque é o que você é hoje. O que vale daqui para frente, né, olhando para frente, para o horizonte, é que agora você tem consciência disso daí. Então o pré-requisito que é essencial para curar o trauma é reconhecer que tem o trauma e convidá-lo para tomar um café. Se você rejeitar esse trauma aí, você nunca vai sarar, certo? Então não esqueça disso. Perdoe o seu passado, perdoe as suas escolhas. Não tem ninguém perfeito, não. Não existe ninguém perfeito, não. Se estiver procurando perfeição, isso é um toque de perfeição, certo? Aí já é uma neurose intrínseca e você precisa cuidar disso. Então não existe ninguém perfeito. Todo mundo erra, eu errei, todo mundo errou. Ninguém tem aqui testa de vidro, não. Quem fica falando, eu sou bom, eu sou isso, ali é tudo hipocrisia. Não venha pra cá, não. Tudo hipocrisia. Eu tenho as minhas guerras, psiquiatra tem, médico, tá todo mundo no mesmo barco, vivendo um cenário de catastrófico com a saúde mental devastada, geração dos ansiolíticos, dos antidepressivos, e é isso aí, certo?
Então tá todo mundo no mesmo barco. Salvos aqueles que procuram ajuda, quer fazer terapia, procuram autoconhecimento, assiste uma live como essa para aprender alguma coisa, entendeu? E quem não tiver aqui tá fora do jogo e vai sambar daqui a pouco, certo? A outra colocou, tô perdida, entrei na live agora, depois assiste, Inês, volta um pouquinho, certo? Como lidar com pais narcisistas sem se sentir culpada? Olha, primeira coisa, estude sobre o narcisismo. Você precisa entender que se realmente são narcisistas, é uma disfunção. Você já viu algo disfuncional dar certo? Você já viu algo disfuncional ter qualidade na escuta, na fala? Não, não tem. Então quem tem que cuidar é você. Olhe de longe, identifique que é narciso e saia e tenta sair desvinculando. E toque sua vida, certo? Se você é casada, tem marido, um filho tal, corta esse cordão umbilical. Não fica conectado com a família não, que vai dar problema. Por isso que muitos casais falam, não deu certo, o amor raso, né? Hoje em dia, o pós-modernidade, o sujeito virou agora assim, ó. Não deu, não quero, não deu problema. Não, vou pra Nárnia, pego minha mala e volto pra casa dos meus pais. Se o pai falasse assim, olha, a partir de hoje, você casou, não foi? A partir de hoje, quando você vier, me avise que você tá vindo. Se todos os pais fizessem isso, não teria tanta separação. É muito fácil eu casar sabendo aqui, ó. Eu tenho um plano B aqui, se não der certo eu volto para casa do meu pai. Hoje em dia a geração está dessa forma. Por isso que tem aumentado tanto o divórcio. Porque as pessoas estão vivendo um amor líquido, como o filósofo, o sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman, acho que é assim que fala o nome dele. Quando ele fala sobre esse conceito de pós-modernidade, o sujeito virou isso. É uma liquidez, é uma escassez de profundidade nos relacionamentos, mas isso tem uma função que volta lá na infância, onde você teve relacionamentos disfuncionais com os pais, com os irmãos, na escola, relacionamentos rasos. No futuro você também vai ter relacionamentos rasos. Eu entrei no tema de narciso e já fui parar no amor líquido, que é um conceito pós-modernidade, que eu acho fantástico e é real. Então nós estamos vivendo numa fase de baixa resiliência. As pessoas não conseguem mais querer lutar para lutar pelo casamento, pela família, pelo aquilo. Não, não dá, não deu, eu vou para casa e acabou. Pego minha mala e vou para Nárnia. E por isso que aí o pai e a mãe aceita. O pai e a mãe aceita e fica nesse vício. Eu conheço muita gente que está vivendo isso, certo? Abandono pelo pai, desprezo, isso até hoje. Cris, tem que fazer terapia, busque ajuda para você aprender a ressignificar esses sentimentos, certo? A Vanessa, você é maravilhoso, faz tempo que eu não vi a sua live. Obrigado, Vanessa, obrigado mesmo. É isso aí, agradeço pela atenção, tá? A Anabelle falou aqui, a Aline falou, fiz exatamente isso, eu passei uns 3 meses sem contato, terei esse tempo para estudar. Falei sobre a culpa, porque tem pessoas que se acham, o problema era assim que me sentia. Não se sinta culpada pela desordem do outro. Às vezes a gente se quebra em 1000 pedaços para manter o outro inteiro. Já percebeu isso, gente? Eu me quebro todinho, só para manter o outro inteiro. Quando a gente perceber que é tudo sobre nós, a gente para de olhar o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, o que isso. Aí o pai e a mãe é disfuncional, que traz da outra geração. Aí que culpa eu tenho disso? Cada um tem que se responsabilizar pelos seus problemas. Eu me responsável pelo que eu faço, pelo que eu assumo, pelo que eu planto. Se o meu pai e minha mãe é disfuncional, eles vão ter que cuidar dessa disfuncionalidade dele. Eu vou mudar? Não vou mudar. Eu preciso mudar a minha percepção perante a isso, porque o autoconhecimento faz isso. Você muda, mas isso não quer dizer que as pessoas em sua volta vão mudar. Gente, o autoconhecimento você fica sozinho, viu? Não vá pensando que você vai aprender autoconhecimento, cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Você percebe que as pessoas estão tão disfuncionais que elas não conseguem nem ficar perto de você. Porque quando você fala alguma coisa, por exemplo, uma verdade, as pessoas não querem ouvir verdade. Elas querem continuar dentro de uma bolha vivendo uma falsa ilusão, escondendo essas sombras que fazem muito mal, entendeu? E no fundo, nós estamos vivendo uma sociedade que é exatamente isso. É uma bolha que é difícil de acessar. Bom, eu prefiro sair dessa bolha e é tudo sobre mim. Eu preciso estar bem comigo mesmo, bem com minha família, bem com minha esposa. E se não estiver gostando, paciência. É melhor ser autêntico do que viver num mundo de falsidade e de hipocrisia. Não é verdade? As pessoas não gostam de ouvir isso, de ouvir a verdade.
Então seja autêntico, não seja impessoal não. A impessoalidade é viver o modo da sociedade, o modo do que o outro impõe. Viver propriedade de si é como comprar um terreno e ele ser seu. Entendeu? Agora, quando você vive no modo impróprio, é comprar um terreno que não é seu, você constrói e aí as pessoas vão... vai chegar uma vez que vai acontecer alguma coisa, vai dar problema. Entendeu? Certo? Beleza? Então, voltando, gente, dessas dores que ninguém vê, eu vou tentar ser breve. Uma dessas dores é o peso da carência emocional, certo? O que é que acontece com isso? Ó? A falta de afeto não deixa cicatrizes visíveis, são totalmente intrínsecas, são cicatrizes invisíveis que ficam na alma, é um registro que o cérebro pega ali, né? Ele registra aquilo ali, uma memória profunda que você leva para frente. O exemplo é a Ana que falou, que estava lembrando das coisas do passado, né? Então, lembrar dessas coisas do passado faz com que eu sinta novamente, fique ruminando ou ressentindo, né? Aquilo que foi mal, aquilo que doeu. E ressentir isso é reviver, é sofrer de novo. E sofrimento é um vício emocional, o seu cérebro está viciado nisso. Você precisa entender assim, ó, para com isso aqui, tá demais, não dá. E mandar isso para aquele lugar, como disse a Desi Gonçalves, manda pra merda, né? Assim que ela fala. Quem já viu esse vídeo da Desi Gonçalves? Gente, ela era perfeita, uma pena que ela morreu. Eu gostaria que ela vivesse uns 200 anos, de verdade, eu queria. Porque ela é assim, ela quebrou todos os protocolos. Uma mulher em 1900 e bolinha já fazia análise. Aquela entrevista lá, acho que foi em 93, 95, no Jô Soares, ela já fazia análise há 30 anos. Olha isso. Ela já tinha um psicólogo. Eu falei, gente, que mulher é essa? E ela tava falando que a voz vinha assim, vinha uma voz assim, ela disse, não, vai não, vai não. Ela gritava com essa voz, essa angústia, aquela coisa. Nossa, se essa mulher tivesse viva hoje, seria demais, demais. Eu faria questão de conhecê-la. Eu faria questão. Então o peso da carência emocional é exatamente isso. São essas cicatrizes invisíveis que você não vê, que dói, que machuca e causa, gente, alguns sintomas, alguns comportamentos que são destrutivos, ou melhor dizendo, autodestrutivo, como insegurança, como medo, uma ausência de aceitação, um problema com a estima, um problema com valorização. Você até tem competências, mas não consegue observar as suas competências. Tudo isso está relacionado a essa carência emocional. A outra coisa, uma dessas dores invisíveis, por causa dessa falta de afeto, é a baixa autoestima e o medo do abandono, ou medo de ser rejeitado. Então toda essa estima... Imagine que você... vamos imaginar que a estima, né, vamos falar da autoestima, é como se ela fosse a pontinha do iceberg. E ela tem alguns pilares que sustentam ela, como a autoaceitação, a autorresponsabilidade. Eu estou aqui trazendo o conceito do Nathaniel Branden, que é um autor do livro dos 5 pilares da autoestima, certo? Autoaceitação, autovalorização, autoconceito, que também é importante, autovalorização e autoconfiança. Tudo isso daqui sustenta a autoestima. Se não tem, você não vai ter estima. Então você sempre vai se sentir inferior, pode desenvolver um complexo de inferioridade. Conheço muita gente que vive isso. Inclusive isso é muito comum eu ouvir na clínica. A pessoa ter vergonha, ter timidez. Às vezes a pessoa é até bonita, bacana, tal, mas tem vergonha de malhar, porque tá tímida, tá com medo, tá com vergonha do julgamento. Então são vozes que ecoam, né, intrinsecamente e faz com que paralise a vida dessa pessoa, certo? São essas crenças, esses padrões. Por isso a importância de fazer terapia, para a gente encontrar e mapear isso daí. E descobrir juntos, na terapia, por que isso está acontecendo, de onde vem. Tem uma origem. Tem uma origem. Isso precisa ser falado na análise, tá certo? O que acontece quando você tem essa baixa autoestima e esse medo do abandono? Você nunca se sente bom o suficiente, acha que precisa agradar, né? Agradar para ser amado. Então você precisa entregar algo, servir para ser amado. Tem gente que serviu tanto desde a meninice que hoje na fase adulta precisa continuar servindo
e inconscientemente está esperando alguma coisa em troca. Ela nem sabe, mas eu faço sem receber nada em troca, mas inconsciente quer alguma coisa. E aí você vai sentir alguma coisa quando a pessoa acaba não te valorizando, não te convidando, não te chamando, não botando você em algum lugar que você gostaria, entendeu? Quando você não se conhece, você deixa esse inconsciente controlar a sua vida. Quanto mais você se conhece, mergulha no autoconhecimento, menos o inconsciente vai te controlar, certo? A outra coisa é, complementando aqui sobre a baixa autoestima e o medo do abandono e também da rejeição. Quando alguém se afasta, o pânico toma conta. Quem já passou por isso? Na hora que você percebe... Eu passei por isso esses dias. Engraçado, verdade. Mesmo eu mergulho no autoconhecimento. Hoje eu tenho mais condições de me conhecer, de me autoanalisar, de entender algumas coisas, mapear ali o que é que eu estou sentindo. Toda vez que acontece alguma coisa, eu vou um pouquinho assim no meu cantinho e eu fico... Estou sentindo tal coisa. Isso aqui é autoconsciência, certo, gente? Aí você fala, eu senti tal coisa. E eu senti isso esses dias. Aconteceu algumas coisas e eu percebi que houve um distanciamento e eu falei assim, que estranho. E aí eu fiquei um pouco com as extremidades geladas. Olha aí porque não era sobre mim aqui fora, minha consciência, né? Era o meu reservatóriozinho de emoções reprimidas da minha infância que entrou em ação. Certamente eu sentia isso lá atrás, né, na minha infância, quando eu me sentia sozinho. Entendeu? Faz sentido para vocês? É assim que funciona. As outras coisas são relacionamentos destrutivos. É outra dor que ninguém vê. Relacionamentos destrutivos e autossabotagem. Quantas vezes você já aceitou menos do que merece por medo de ficar sozinho ou sozinha? Quantas vezes você aceitou migalhas só para manter o outro inteiro? Quantas vezes você já se quebrou em 1000 pedaços para manter o outro intacto? É daqui que você vê onde você... É o que a gente entende, né, sobre atrair o relacionamento disfuncional, certo? É a partir daqui que você começa a enxergar que o trauma, né, da infância, onde tem essas dores invisíveis que ninguém vê, só você enxerga, melhor dizendo, só você sente, é daqui que faz com que você atrai esses relacionamentos ruins. E sobre a autossabotagem ou fugir quando alguém tentou te amar de verdade. Quando você percebe que a pessoa está se entregando, você acaba não acreditando que aquilo ali é verdade. Isso eu vejo o tempo todo na clínica. Uma autossabotagem extrema. Eu tenho que chegar assim, você tem competência. Você é especial. Você é isso, isso e isso. Às vezes eu chego a falar para o paciente entender que aquilo ali é autossabotagem, ele não está entendendo. E se eu falo, se você não está confiando no seu psicólogo, você não vai confiar mais em ninguém. E aí ferrou. Você tem que confiar no seu psicólogo, não estou falando da boca para fora. Eu conheço você há muitos anos, entendeu? E aí o paciente muda a percepção da coisa. Terapia é vida, viu, gente? Terapia é muito bom. Faça terapia. Invista em saúde mental, certo? Beleza? Como quebrar esse ciclo de encarar a verdade? Né? Ou, melhor dizendo, encarar a verdade. Primeiro passo é admitir que dói. Reconheça as suas dores, os seus traumas. Reconheça a raiz, a origem de tudo isso. Vai ser muito importante. Não adianta fingir. Não sei o que, tá tudo bem, tudo bem. Não adianta. Pra você mesmo, você pode falar. Tá doendo mesmo, eu já identifiquei, é assim que vai fazer. Você precisa olhar para essa dor e entender que ela existe. E ela não é a sua inimiga, ela integra a sua alma, ela faz parte da sua existência, certo? Não adianta rejeitá-la. Segundo passo, parar de buscar no outro que só você pode dar a si mesmo. Pare de achar que tudo é o outro. O outro. O ser humano tem uma predisposição a projetar o que eu quero, o que está doendo, ou o que eu não gosto, o que eu estou sentindo, no outro. Nós somos isso daí, tá? É uma projeção, um mecanismo de defesa. Projetar, atribuir aquilo ao outro, para que o outro se sinta culpado no seu lugar. Isso acontece demais. Então você não assume sua responsabilidade. Qual a responsabilidade na desordem que você está vivendo? Tem uma responsabilidade. Nunca esqueça disso. Mas a desordem está acontecendo e você culpa o outro? Não. Você tem uma responsabilidade e você sabe disso. Entendeu? Toda pessoa que tem trauma infantil
vai ter sempre uma responsabilidade nos relacionamentos, no trabalho, porque você vai projetar tudo aquilo que você tem aí dentro e não conhece, é desconhecido, aqui fora. E pode ser extremamente disfuncional, certo? Terceiro passo, tem que se libertar desse passado, certo? Você não é museu para ficar nesse passado, certo? Para de viver esse passado, porque quanto mais você pensa nesse passado, mais o seu cérebro trabalha, você vai gastando energia com esse passado, vai ficando cansada, não vai conseguir cuidar do seu corpo, não vai conseguir melhorar a sua saúde mental, o seu corpo vai ficando doente, você vai ficando sem... O cortisol vai aumentar, porque é normal, o pensamento demais, o cortisol aumenta, certo? Ah, mas ele é tão calmo, mas a mente está agitada. Pessoas quietas têm mentes barulhentas. E só de pensar está produzindo ali sinapses nos nossos neurônios, onde libera neurotransmissores, né, nessas conexões sinápticas. E um desses neurotransmissores está relacionado às dopaminas, serotoninas, endorfinas, ocitocina, tem a GABA. Uma outra molécula também que é muito... Ela é boa por um tempo, em um determinado momento, mas em excesso ela vai prejudicar o nosso corpo, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então tudo isso está relacionado a só de você ficar paradinho pensando, você vai viver um caos aí dentro, no seu corpo. Você não está vendo nada, mas o corpo está trabalhando. Não, mas eu estou calmo. E o corpo está dando sinais. Então tem uma coisa de errado, entendeu? Certo? Não esqueça de liberar esse passado, tem que liberar essa culpa. Até porque se você... o dia de hoje, gente, por si só já lhe traz uma preocupação, concorda? Que dirá você ficar pensando no que vai vir ou no que já passou. Então viver esses dois extremos, um que passou ou o que ainda vai vir, você cansa para organizar a sua vida agora nesse momento. O nome disso aqui é Mindfulness, atenção plena. É um termo desenvolvido pela psicologia positiva, a ciência da felicidade, onde nós precisamos trabalhar mais o agora. Eu, por exemplo, vivo só até domingo. Eu nem sei, eu tenho agenda a partir de segunda-feira, mas eu não fico lá olhando não. Ah, o boleto também nem olho. Ah, a conta, aí nem olho. Vai chegar. Porque eu tenho demanda demais para me preocupar todos os dias. Tenho atendimento o dia inteiro até de noite. E eu preciso focar nesse agora. Então é consciente isso aqui. É uma técnica científica que funciona. Pratico mindfulness, certo? Quando vier o pensamento lá, não sei o que, manda, vai, vem, fica aí. Não, vou focar aqui no Orlando, o passo ali, vou dar um passo agora e só vou até ali. É a melhor coisa, certo? E aí, por último, nada mais, uma pergunta para reflexão. O que você continua permitindo na sua vida porque ainda carrega essa falta de afeto? O que é que você permite na sua vida? É um relacionamento ruim? É um trabalho que você não gosta? São relacionamentos com amigos disfuncionais? É a ausência da escassez, falta de dinheiro? O que é que está acontecendo por causa dessa falta de afeto? Se questione, coloque um exercício muito bom. Faça uma cartinha para o seu eu interior, para essa criança aí birrenta que está querendo controlar a sua vida. Pergunte para ela o que ela está querendo saber, o que ela está... Converse com ela. Peça perdão a ela nessa cartinha. Libere o perdão junto com ela. Certo? Tenha uma conversa verdadeira, uma conversa benigna. Reconheça os erros que aconteceram e perdoe esse serzinho que está aí dentro precisando de acolhimento. Acolha ela, certo? Nessa carta. E depois queime. Se fizer, depois me diga como foi o resultado. Tá certo? Tudo bem, gente? Beleza? Espero que você fique bem. Cadê? Janaína, a geração de hoje está terrível. Corre do diálogo, esfria, distância sem comunicação, nenhum acha que está sendo duplicado. Terapia é vida para essas pessoas não bagunçar a nossa vida. Verdade, Janaína. Faça terapia para lidar melhor com as disfunções sociais. É a melhor coisa. É igual tirar habilitação. Você tira habilitação para dirigir pelos outros. Na minha experiência com habilitação, principalmente quando eu morava em São Paulo, na capital, 3 pessoas bateram no fundo do meu carro. Olha isso. Então, só para vocês entenderem, atira habilitação para dirigir para os outros, certo? Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham bipolar, abandonado a família, tinha vergonha de ser. Ana, você faz análise ou faz TCC comportamental? Eu já fico tentando entender, ok. Aprendi que o outro não me deve nada. E nem você deve nada a ele. Entendeu, Aline? Olha, mais uma vez o outro. Então, e nem você deve nada para ele. É tudo sobre você, certo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Se tiver uma perguntinha. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar, que eu já vou começar os atendimentos. Quem quiser falar comigo, fazer terapia comigo, vai no meu site, veja lá o meu material. Entra no Google, coloque psicólogo Rodrigo Alcântara. Eu estou no Google, gente, não só tô aqui não. Vá lá, veja lá o que aqui os meus pacientes que já passaram, que estão comigo, tá falando sobre mim, pra você entender, certo? Esse ano eu completo 7 anos de carreira. Eu gosto desse número, né? 7 anos, ó. 7 anos. Já estou mais perto do 10 anos, né? 10 anos. E também sou discente do curso de nutrição. Isso é uma novidade, comecei início do ano. Estou gostando muito. Em breve minha clínica será totalmente integrativa. Eu vou mudar o conceito de terapia, de psicologia, vou mudar tudo. Certo? Quero fazer um formato integrativo, corpo, alma e espírito. Beleza? Espero que vocês fiquem bem. Boa semana, restinho de semana. Terça-feira estarei aqui mais uma vez falando com vocês com um tema especial para aprender, para ensinar um pouco mais, para que vocês cuidem daí dessa plantinha, para que vocês construam relacionamentos saudáveis, para que você construa um relacionamento saudável consigo mesmo, certo? Você precisa gostar da sua companhia. Se você não gosta da sua companhia, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada, certo? Isso não é bom. Beleza? Fiquem bem, um abraço, um beijo, até terça-feira. Mas eu vou estar aqui postando, publicando, continue. Segue o canal, marca o sininho, faça aqueles negócios tudinho lá. Não esqueça de seguir as outras redes sociais. Beleza? Eu vou falar porque diz que o algoritmo derruba. Agora é assim. Obrigado Instagram, obrigado Meta, vocês são... Certo? Quem sabe o algoritmo gosta disso aqui, tá bom? Tchau, gente. Se cuida. Um abraço. Deus abençoe a todos.